Olá, queridos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de acompanhante terapêutico. Hoje nós vamos falar ainda sobre a aba, ainda sobre aquela tríade, né, de todo comportamento é uma resposta que tem um antecedente e tem uma consequência. Resposta igual a comportamento. Tudo que a nossa criança fizer, a gente precisa analisar o que aconteceu antes e o que aconteceu imediatamente depois. O que acontece antes é o que gera, são as condições ambientais que geraram essa resposta. Tudo que acontece depois são as consequências que mantêm esse comportamento acontecendo. Então nós vamos falar sobre comportamentos inadequados, comportamentos ruins, comportamentos disruptivos, birras, agressividade, controle, fuga, esquiva, o uso de choro para conseguir objetos, enfim, nós vamos falar isso que consta lá no nosso livro Reizinho Autista, que vocês precisam saber inteiro. Mas hoje nós vamos discutir um pouco da parte prática. Vamos discutir e conversar sobre os antecedentes, porque a gente sempre tenta antes, primeiro, trabalhar na prevenção do comportamento. E quando não tem jeito, aí sim a gente trabalha depois com as consequências que nós vamos falar na próxima aula. Mas aqui nós vamos aprender sobre como prevenir comportamentos inadequados, que é o ideal, é o melhor que a gente pode fazer. Então, os pais me perguntam muito, como é que eu corrijo comportamento de birra? Como é que eu corrijo estereotipia? Como é que eu faço para o meu filho não fazer mais tal coisa? Sempre que a gente puder tentar evitar, é melhor do que remediar. Até porque depois que um comportamento está instalado, é um trabalhão para a gente reverter. E vocês vão estar em casa com as crianças, na escola com as crianças, em ambientes externos com as crianças. É uma missão. Sabe por quê? Porque quando o comportamento é adequado, legal, a gente consegue fortalecer, reforçando cada vez mais esse comportamento. Mas quando ele é inadequado, disruptivo e ruim, a gente precisa trabalhar com a consequência e com o antecedente o mais urgente possível, porque esses comportamentos, eles blindam a aprendizagem da criança, eles bloqueiam o nosso acesso à criança. Se cada vez que você vai tentar ensinar para ela te dá uma mordida, se cada vez que um amigo na escola quiser brincar, quiser compartilhar um brinquedo, quiser interagir, ele empurra, ele se isola, ele foge para ficar sozinho, vai ser muito difícil ele receber estímulos ambientais semelhantes às outras crianças. Porque as outras crianças não estão paradas esperando o nosso paciente se desenvolver. As outras crianças, elas estão absorvendo tudo que elas podem do ambiente. Cada comportamento inadequado que o nosso paciente perde de contato social, perde de aprendizagem que a gente trouxe na nossa sessão, de aprendizagem da família, coisas que acontecem no dia a dia, a gente aprende todos os dias. Se ele usa esses comportamentos inadequados, ele perde oportunidades de aprendizagem, ele perde oportunidades de ensino. Por isso que isso é muito urgente para a gente trabalhar, senão você não vai conseguir aplicar teus programas. Se o paciente vier cheio de... É a mesma coisa do que você tentar abraçar alguém que luta karatê, né? A pessoa vem e te afasta o tempo todo. Então, nós vamos começar com a prevenção. O que nós podemos fazer de prevenção? Primeiro, a gente precisa conhecer o nosso paciente. O que uma criança com autismo tem de dificuldades principais? Ela tem dificuldade de flexibilidade mental. Ela tem dificuldade de
deixar-se perder o controle da situação. A criança com autismo gosta de coisas repetitivas, ela gosta de previsibilidade, gosta de sequências de como ela aprendeu as coisas, ela acha que tem que repetir sempre. Só que se ela já aprendeu e repete, não está fazendo conhecimentos novos no cérebro. Não adianta ela ficar repetindo coisas que ela já sabe. Então, para ela é muito difícil quando a gente introduz uma coisa diferente. Quando a gente muda rotinas, quando a gente quer dar autonomia e independência, por exemplo, para ela, se ela está acostumada que a gente faça por ela. Então, essa é a razão principal pela qual as crianças têm comportamentos inadequados. Então, elas têm uma angústia, porque elas não gostam de que as coisas saiam das suas rotinas e previsibilidade, mas a vida é cheia de mudanças. Inclusive, a tua sessão é feita de maneiras diferentes. E ela também tem uma dificuldade maior na compreensão, na comunicação receptiva, na compreensão de explicações. Veja, nós adultos falamos o tempo todo entre nós, vamos passar lá no shopping hoje? E daí a gente compra não sei o que lá, porque tá precisando para casa? Então vamos fazer o seguinte, então a gente vai no shopping, depois antes de levar a criança para a escola, a gente passa na sua mãe, deixa também, come lá hoje, porque daí não vai dar tempo de fazer almoço, e aí depois a gente leva a criança para a escola, tá bom? Tá bom. E ninguém explica isso para a criança, simplesmente pega a criança e fala, vamos pro shopping. Daí ele vai pro shopping, daí já mudou a rotina que não era para a escola, daí depois, antes ele come, ele tá acostumado a todos os dias comer em casa, depois ir para a escola, comer em casa, depois ir para a escola. Nesse dia mudou, passou no shopping para comprar algum material, depois almoçou num lugar diferente e simplesmente a criança fica desorganizada. Isso é um fator importante de desorganização. Então a gente não pode fazer? Claro que não. A gente tem que fazer. Tem que fazer inclusive porque isso faz parte da vida. Mudanças de rotina, mudanças de previsibilidade faz parte da vida, a gente tem que se habituar com isso, porque mudanças muito mais simples acontecem todos os dias, em vários momentos. Então a professora da escola está planejando dar uma lição, aí ela resolve, não, eu vou mudar, vou dar outra lição para vocês. E a criança pode se desorganizar. Quando uma professora falta e aí vem um professor substituto, quando muda do ensino básico para o ensino fundamental, antes era uma professora só, agora são vários professores para cada matéria, então a gente não tem como controlar mudanças. E se a gente ficar colocando a criança numa bolha, com o mínimo de mudanças possível, a gente está criando ela fora de uma realidade. Então a gente precisa criar dentro de uma realidade, que é fazendo tudo, mas usando algumas técnicas comportamentais para prevenção de comportamentos inadequados. Então a criança, como compreende menos, a criança com autismo, como pode ter uma compreensão menor de recepção, né, de comunicação receptiva, interpretação do que a gente está dizendo, menor interpretação das expressões faciais, do sentimento dos outros. Isso é dificuldade em teoria da mente, dificuldade em ler os sinais sutis do que o outro está pensando, do que o outro está sentindo. Não é frieza, é só uma dificuldade na leitura e na interpretação. Como isso faz parte do autismo, nós temos que conhecer, então nós temos que prevenir. Como é que a gente previne? Com materiais visuais. Materiais concretos e visuais concretos, tudo que é concreto e visual, ou figuras, imagens, ajuda muito, muito, muito uma criança a se organizar. Nós temos alguns desses materiais disponíveis para download no nosso site, então entra lá, mairagaiato.com.br, entra na área de downloads, tem vários materiais para você baixar. E eu queria comentar sobre algum deles. O primeiro deles, que eu queria falar, é sobre o
a rotina. Rotina de casa. Vocês vão ver isso também na rotina da escola com a Carol, na aula da Carol. Mas a rotina em casa também é importante. Um quadro de rotina. Então, vocês vão baixar aqui, vai aparecer um modelo agora aí. Um modelo, uma sugestão, tá? Um exemplo na tela de vocês agora. E nós podemos também montar com fotos da criança ou montar com figuras que você baixe no Google. O importante é ter. O que a criança vai fazer? Então, vamos colocar aqui, ó, um quadro de rotina. Tem a figura do que a criança vai fazer primeiro, do que a criança vai fazer depois e depois. Você pode também usar quadro assim, de desenho, para montar a rotina dela de todos os dias. A professora pode desenhar na lousa a rotina da criança todos os dias. É importante que esse quadro fique à altura da criança, fique num lugar que a criança consiga ver e interagir com esse quadro. Então pode ser feito com velcro, com material plastificado, com fotografia, com feltro, com imã, com o que você quiser, desde que a gente tenha uma sequência. Aí aqui tem o desenho do que ele tem que fazer. Então você precisa colocar sua roupa, depois nós vamos brincar de algum material, depois comer e depois ir para a escola, o desenho da escola. E aí você, no primeiro momento do dia, chega lá, apresenta para ele o que ele vai fazer e orienta a família a cada passagem, levar a criança até o quadro, a criança vê o que ela tem que fazer e se explica. Ó, agora nós vamos fazer esse primeiro aqui, ó, esse daqui. Agora nós vamos colocar uma roupa. Vai lá e coloca a roupa na criança. Agora volta. Esse já foi, acabou. Então ou você apaga ou você tira a foto, para a criança entender que não tem mais, que agora vamos para o próximo. O próximo é fazer atividade. Então agora é hora de fazer atividade com o tio ou com a tia. Vamos lá fazer atividade. A criança já tem uma previsibilidade do que vai acontecer. Aí terminou a atividade com o tio, agora nós vamos comer. Agora acabou, tira. Agora nós vamos para a escola. Vai para a escola, hora que voltar, acabou, tá? Esse é um quadro de rotina, é muito simples e muito eficaz, muito eficiente. Claro que no começo você fica mostrando as figuras e tem que ser imediato, você mostrar e executar. Mostrar e executar para a criança fazer uma associação direta, um pareamento. Você não pode mostrar e depois você vai dar uma volta e depois faz o que é combinado. Não, tem que ser imediato, tá? No começo, pode ser que não faça muito sentido para a criança, porque tá, o que é essa figura? Que relação ela tem com alguma coisa? Mas com o passar dos dias, com a consistência do procedimento, essa palavra, gente, é a mais importante de todas, é consistência. Porque vocês vão ouvir muito dos pais dizerem, eu já tentei fazer isso, já tentei fazer aquilo. Mas não basta tentar e a criança magicamente aprender. Não, é a consistência, é a repetição. É sempre fazer esse emparelhamento entre os estímulos que vai fazer uma criança de fato aprender. Então você mostra e faz, tira depois que terminou. Mostra, faz, tira. Com a repetição, a criança vai começar a pedir para colocar as fotos de rotina, porque isso ajuda muito ela a se organizar. Então, ela quer usar o quadro. O que a gente pode fazer também? Com o passar do tempo, com a criança aprendendo, você já faz o quadro de segunda até sexta, com as imagens de todos os dias. Então, ou de segunda a domingo, com todos os dias da semana, com as imagens do que a criança precisa fazer em cada um dos dias. O que é legal nisso? Que alterações na rotina, simplesmente a gente vem e mostra para a criança, olha só, hoje não vai ter atividade, comer e depois ir para a escola. Hoje mudou, hoje vai ter shopping, vai ter casa da vovó e depois escola.
Então hoje mudou, apresenta para a criança aqui no visual, no concreto, explica para ela de uma forma que aumente a probabilidade dela compreender. E aumenta-se a probabilidade com estímulos que são visuais e concretos, ok? Então, imprime rapidinho a foto da vovó ali, cola no quadro, tá? Então, esse é um dos principais recursos para a gente prevenir comportamentos inadequados. E ainda a gente trabalha um monte de coisa, comunicação, atenção, linguagem, vocabulário, sequência lógica, a gente ainda trabalha um monte de coisa importante por tabela, tá? Um outro recurso importante é parecido com esse, só que não é rotina, é sequência do que tem que fazer. Então, vocês vão ver aqui que tem sequência de, por exemplo, para se trocar, para ajudar uma criança a se trocar. Vai aparecer agora na sua tela. Então, para trabalhar autonomia e independência, primeiro você vai colocar essa peça de roupa, depois essa, depois essa, depois essa. Um outro recurso é para quando você for trabalhar com a criança, escovar dentes ou qualquer outra coisa que você precise de sequências, também usar material visual. Um exemplo na sua tela sobre escovação de dentes. Esses são alguns dos materiais que nós já disponibilizamos no nosso site, mas você também pode fazer o seu personalizado com a sua criança, tá? Um outro recurso legal também de se usar são as histórias sociais. Histórias sociais explicam para a criança de forma visual e concreta o que ela pode e o que ela não pode fazer. Então agora, para você ver uma história social de uma criança que está nervosa, de uma criança que está brava. Então aqui se explica que ela não pode bater, que ela não pode morder, que ela tem que se acalmar e depois ir brincar. Vai aparecer na sua tela também agora. E você pode criar histórias sociais e criar rotinas e sequências conforme o desenvolvimento, conforme a etapa que a sua criança tiver, conforme a fase que a sua criança tiver. É muito importante você fazer uso desses materiais. Nós temos também material de antes e depois, quando você precisar explicar para uma criança, por exemplo, ela só quer brincar, ela quer sair, ela quer sair de casa, você mostra essa outra figura. Primeiro trabalhar, depois brincar ou sair, mas colocando a imagem do que vai acontecer depois e colocando a imagem da condição. Quando você fizer isso, depois você vai ganhar aquilo. Tá aparecendo um exemplo também na sua tela agora. Um outro recurso é o uso de cronômetros. A criança tem que fazer aquilo que você está pedindo por um tempo e depois, quando o cronômetro apitar, ela precisa fazer outra coisa. A gente usa muito para quando, por exemplo, a criança está na televisão ou está usando eletrônicos. Olha, a hora que terminar, a hora que apitar, você precisa desligar. E aí é importante que a gente cumpra. No começo, aquele som, aquele cronômetro não vai fazer o menor sentido para a criança, mas com o tempo ela vai entendendo a passagem do tempo e vai se organizando. Isso também nos ajuda muito e é a consistência que faz a criança aprender. É a repetição. No começo não faz nenhum sentido, depois ela vai associar que toda vez que tem aquele som, ela precisa parar alguma coisa e fazer outra. E que a culpa não é sua, que a culpa é do negócio que está apitando lá. Só que não pode ter mais um minutinho, não pode ter só mais um pouquinho, só dessa vez, porque senão você quebra e estraga todos os procedimentos, tá? Então, muitas aqui dicas para se trabalhar prevenção de comportamentos inadequados, mesmo depois de comportamentos inadequados já instalados, você pode trabalhar a correção deles e também a prevenção deles com essas técnicas, tá bom? Então, instale aí no pequeno de vocês, na casa, que vai ser, e na escola, que vai ser muito útil. Espero que tenha ajudado. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.